Na Masterclass de hoje, nós vamos falar sobre comunicação, sobre a comunicação assertiva na transformação digital e como essa comunicação assertiva vai ajudar você a vender sem vender. Vender, divulgar o seu trabalho e vender justamente seus cursos, seus produtos, seus serviços, sem precisar assumir essa postura vendedora, sem precisar usar gatilhos mentais, sem precisar criar esse discurso batido, vendedor, com essa copy que é repetida e repetida em todos os lugares. É o sonho de todo empreendedor consciente, não é mesmo? Eu acho que principalmente para quem vem da educação, como é o meu caso e como é o caso da maioria das pessoas que faz parte do Clube Digital Sem Mistérios, que é onde nós realizamos toda semana uma Masterclass ao vivo. Se você quer aprender, se desenvolver no online, você quer empreender e ensinar online, você vai gostar do nosso clube. Mas agora, preste muita atenção nessa Masterclass e diga para mim se você vai adotar essa comunicação assertiva para poder vender melhor e se comunicar principalmente melhor com o seu público. Eu escolhi essa foto para colocar aqui justamente para a gente começar a falar sobre comunicação. E nós vamos partir aqui dentro, né? Vamos partir nessa nossa ideia, nessa nossa viagem pela comunicação, pensando que tudo comunica. A primeira coisa, na verdade, que a gente tem que pensar é que todo ato de comunicação tem uma intenção. E que tudo comunica. Inclusive a nossa foto de perfil, por exemplo. Inclusive a foto que a gente coloca como apresentação nos nossos slides. Inclusive a fonte que a gente usa nas nossas apresentações, tudo isso comunica, tudo isso fala. E nós vamos tratar um pouco disso hoje no nosso curso. No curso que nós estamos preparando, eu e a Lu, a gente também fala bastante sobre isso, porque o curso será sobre a criação de material didático digital, então também ali a gente fala muito sobre comunicação. A Lu vai tratar toda a parte de escrever para ensinar, e eu vou formatar para ensinar. E tudo isso é comunicação no meio digital, tá? Então, vamos lá. Eu preparei aqui para a gente toda uma apresentação, como eu já disse para vocês. E eu estou passando aqui essa apresentação, mesmo sabendo que vocês já me conhecem. Não vou ler isso aqui tudo para vocês, mas eu quero que vocês vejam que isso tudo faz parte. Tudo isso faz parte do cenário, né? Então, aqui, Leila Adriano Stoica diz quem sou eu, tem aí os números que são importantes, que são relevantes para quem vai me acompanhar, para quem vai assistir essa apresentação depois, para quem me conhece nas redes sociais, para quem entra em contato comigo, para quem vai assistir uma palestra. Essas são as informações que são importantes para mim agora. É assim que eu quero que as pessoas me vejam. Uma pessoa simples, vestida simplesmente, não tem nada de ostentação aqui, que é professora, que tem uma experiência não somente na educação formal, quanto no EAD, que empreende e que é digital sem mistérios, tá? Então, a partir do momento que eu digo assim, digital sem mistérios desde 2020, para quem já me conhece, para vocês que estão aqui, que são meus alunos, vocês sabem que foi porque a escola foi criada em 2020. Mas eu estou dando toda uma representatividade também para a marca, tá? Estou falando de mim e falando da marca ao mesmo tempo. Então, essa parte aqui, esse slide de apresentação, nós precisamos criar sempre, precisamos criar nos nossos cursos. Essa apresentação que nós fazemos também é o que vai na nossa bio, também é o que vai nos acompanhar. Nós assumimos aquela pessoa, aquela parte de nós. Porque nós não estamos aqui criando um personagem, tá, gente? Nós estamos aqui recortando a parte de nós
que nós queremos comunicar para o nosso público. Porque é claro que eu sou muito mais do que isso. E vocês todos são, nós todos somos. Mas o que é que nós queremos comunicar para as pessoas? É isso que vai na nossa apresentação, tá? Então vamos lá. A nossa proposta hoje aqui é falar sobre comunicar para vender sem vender. Vender sem vender é o grande objetivo, é o sonho de todo mundo, né? É muito mais simples e muito mais complicado do que a gente imagina. Tudo, quando a gente empreende e quando a gente comunica sobre o nosso negócio, sobre a nossa profissão, sobre o que nós estamos fazendo, tudo vende também, ou não. Então, nós vamos pensar aqui em um tipo de comunicação, em adequar a nossa comunicação para que essa venda seja natural, para que nós possamos também vender de uma forma natural. Isso não quer dizer que nós não vamos nunca precisar falar do nosso produto nem fazer a nossa oferta. Não, nós precisamos, mas nós precisamos ter clareza de como fazer isso, tá? Então nós peguei aqui alguns pontos para a gente trabalhar, e começando pela comunicação assertiva na transformação digital. Processo de comunicação, né, depende da recepção da mensagem, então a gente vai ver aqui aquele velho processo de comunicação lá do Jacobson, como ele está aparecendo hoje. Os princípios do slow marketing na comunicação assertiva, do que nós queremos comunicar para as pessoas. E nós vamos pensar em como escrever textos que comunicam com clareza, tá? E daí, vamos começar aqui pensando no que é a comunicação assertiva na transformação digital. E eu coloquei a imagem dessa menina aqui lá no celular, porque o que nós pensamos na comunicação, na transformação digital ou na era digital, é sempre ligado à atenção que nós vamos tomar das pessoas nas redes sociais, né? Em todos os lugares é isso que a gente aprende. É como se a gente tivesse o tempo inteiro procurando transformar o nosso público em zumbis que só olham o que a gente faz. E se é verdade que nós precisamos, sim, chamar a atenção das pessoas, porque essa é a moeda hoje. O que tem valor hoje é a atenção das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez com menos atenção, né? Com menos capacidade de atenção, porque tudo pipoca o tempo inteiro para todos os lados. Todos os aplicativos, todas as chamadas, tudo está acontecendo. É por isso que as pessoas não conseguem se concentrar, nós também não, né? Não conseguimos nos concentrar, não conseguimos avançar no trabalho e ficamos sempre no básico. Ninguém vai adiante, né? Mas nós não somos essas pessoas, nós somos professores, lembra? Professores, empreendedores, nós ensinamos as pessoas. Nós queremos, sim, que o nosso público vá além daquela postagem no Instagram, no Facebook, no TikTok, onde quer que seja. Então vamos lá, vamos começar aqui pelos conceitos, né? Vocês sabem que eu sou formada em letras, nem sempre parece, mas eu sou formada em letras, eu gosto de conceito ali bonitinho. Então vamos lá, aquela coisa de dicionário, o que é comunicação, né? Comunicação é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. E o que é a comunicação assertiva? A comunicação assertiva consiste na comunicação feita com clareza, objetividade, transparência e honestidade. E aqui nós já estamos vendo muitos daqueles princípios do slow marketing que nós estudamos na semana passada. Nós vamos rever aqui esses princípios, mas aqui nós já estamos vendo, esse é o princípio mesmo da comunicação assertiva. A assertividade na comunicação é uma qualidade predominante em pessoas de alto nível, com alto nível de autoestima e maturidade. Por quê? Porque as pessoas com maturidade intelectual também, né? Não só intelectual, mas também intelectual, elas
conseguem também ser mais claras na comunicação, porque a ideia dela já está desenvolvida. Ela não está ali agora, né? Buscando uma maneira de convencer alguém. Ela tem a capacidade de argumentar e de criar o seu texto, mesmo que seja falado, né? Mas criar, estruturar o seu texto de uma forma que seja também clara e objetiva, tá? Muito bom! E daí nós passamos para o conceito de transformação digital, que é um conceito que, na verdade, parece novo, né? A gente está sempre falando sobre ele, mas ele não é tão novo assim, não. Ele já está aí, já passou dos 10 anos, tá? Transformação digital é um processo de mudança de mentalidade nas empresas que passam a utilizar a tecnologia para cumprir o objetivo de se tornarem mais modernas, melhorarem os seus desempenhos, aumentarem o alcance de mercado e ampliarem os avanços, aplicarem, os avanços tecnológicos que impactam pessoas no mundo todo. Esse é o conceito de transformação digital como ele foi criado para as empresas. Mas esse conceito é um conceito que serve para nós também. Nós também estamos utilizando os diferentes canais de comunicação na era digital, as diferentes tecnologias para ampliar o alcance do nosso trabalho, o nosso alcance dentro do mercado, é claro, né? E impactar com isso tudo pessoas no mundo inteiro. E daí, se nós pegarmos aqui para fazer um resumo do que seria a comunicação assertiva na transformação digital, seria simplesmente uma comunicação feita com clareza, objetividade, transparência e honestidade através dos diferentes canais de comunicação disponíveis na era digital, que são, no nosso caso, redes sociais, e-mails, os anúncios que nós fazemos, os vídeos, os cursos, as nossas palestras, todo contato que nós temos com o nosso público através da tecnologia, tá? Ficou faltando ali um som, né? Porque no meu, no meu teclado não tem esses sinais e eu sempre preciso copiar do Word, acabei não colocando aqui, mas vocês sabem que é comunicação, né? Então tá, e como nós nos comunicamos na era digital? E daí nós vamos voltar para o que nós já tínhamos falado no início dessa apresentação, né? Tudo comunica. E aqui também nós vamos encontrar a comunicação verbal e a não verbal. A comunicação verbal na transformação digital, ou na era digital, ou nas redes sociais, na comunicação, né? Na era da tecnologia, é o que nós escrevemos e o que nós falamos. Então, tudo que nós escrevemos nos nossos posts, seja na legenda, seja no título, seja no card que nós colocamos em algum lugar, tudo isso é comunicação verbal. E também tudo que nós falamos nos nossos vídeos, nas nossas aulas, nos nossos cursos, é comunicação verbal. E a comunicação verbal na era da tecnologia, na era das redes sociais, vai muito além da gesticulação, do aperto de mão, da olhadinha, do sorrisinho que nós temos no cara a cara, né? Que nós temos no offline. Aqui a comunicação verbal vai passar pela escolha das nossas fotos, vai passar pelos likes que nós damos nos posts das pessoas, vai passar pelo que nós compartilhamos, seja no nosso feed, seja os compartilhamentos que nós fazemos nos stories, porque é alguma coisa interessante que a gente viu e a gente quer compartilhar, passa até pelas pessoas que nós seguimos nas redes sociais. Tudo isso vai fazer parte, então, também da comunicação não verbal nas redes sociais, tá? E daí, lembrando que todo ato de comunicação também é um like, tá? Que a gente está falando de comunicação como um todo, também é não verbal. Todo ato de comunicação tem uma intenção e tudo comunica. Tudo comunica.
E aí a gente vai passar aqui justamente para a nossa, né, para o nosso, para o nosso esquema aqui de comunicação. Todo mundo já deve ter visto, lembrar disso da escola. Agora a gente conseguiu colocar mais, né, alguns outros elementos que não foram previstos, não tinham sido previstos por Jacobson na época. A gente também não, né, ao menos na minha época, não tinha isso na escola. Mas tudo começa, então, com o emissor que vai enviar uma mensagem, né? Isso aí todo mundo se lembra, vai enviar uma mensagem para o receptor. Mas como que ele faz para enviar essa mensagem, né? Ele vai criar essa mensagem a partir da sua própria carga cultural, emocional, das suas intenções. Então, antes de enviar a mensagem, o emissor tem uma ideia, uma intenção, um propósito. Essa intenção é transformada em código, ou seja, em sinais verbais e não verbais, que transmitem essa ideia. E daí isso vale para uma pessoa, para uma empresa, para um grupo, podem, né? Qualquer um pode ser emissor dessas mensagens, tá? Então aqui, justamente, nós vamos criar a nossa mensagem, nós todos aqui somos emissores de mensagem. E nós vamos criar essa mensagem com uma intenção. E a partir daí nós vamos utilizar o código que será legível, digamos, para o nosso receptor, tá? Nós vamos criar um código, que pode ser em texto, pode ser em vídeo, e nós vamos encontrar o canal, que pode ser uma rede social, pode ser o e-mail, para que essa mensagem chegue até o nosso receptor. Daí nós temos também os ruídos, né? Os ruídos e o tal de referente, que é o contexto. Esses ruídos, o ruído e a falta de contexto, é o que pode prejudicar a comunicação. Então, o nosso emissor, o nosso receptor vai receber ou não a nossa mensagem, entender ou não a nossa mensagem, também a partir da sua própria carga cultural, do seu próprio propósito, das suas intenções, da sua vivência, até do momento em que ele está vivendo. E é a partir daí que ele vai criar a sua resposta, que ele vai dar o seu feedback. Tá? E a gente pode pensar, aqui, né, nesse esquema pode parecer uma coisa muito, né, muito complexa, assim, muito fora da nossa realidade. Mas nós podemos pensar nisso tudo pensando também em como nós, receptores, como nós recebemos essa ou aquela mensagem. O que faz com que nós estejamos hoje seguindo ou não uma pessoa? O que faz com que a gente deixe de seguir uma pessoa? Para mim, pode ser uma palavra que ela usa. Para mim, pode ser um gesto que ela faz. Um like mal dado. Tudo isso faz parte. Por quê? Porque tudo comunica, mais uma vez, e eu, receptora, recebo justamente essa mensagem e compreendo essa mensagem segundo a minha carga. E daí a gente vai poder fazer aqui um questionamento, a gente vai poder fazer um questionamento para pensar se realmente existem gatilhos mentais. Será que isso funciona realmente, gatilho mental? Porque se cada pessoa recebe a mensagem segundo a sua carga cultural e segundo até o seu ânimo, o seu humor naquele momento, vale a pena usar esse monte de gatilho mental? O que é gatilho mental? O que seria gatilho mental? Eu vi um podcast, uma entrevista da Marta Gabriel com um professor, eu até compartilhei com vocês, eu acho, com um professor, vou colocar aqui depois o link para vocês do podcast, com um professor de
de neuromarketing. Ele é realmente um estudante, um estudioso da neurociência, tá? Não é um neuropostador do Instagram, tá bom? E tanto ele quanto a Marta Gabriel, por exemplo, são de acordo com o que eu acabei de dizer para vocês, de que não existe gatilho mental. Existem estímulos, nós podemos sim estimular as pessoas a passar para uma ação ou não. Mas, mais uma vez, se a pessoa recebe a mensagem e interpreta essa mensagem com a sua própria carga, então, de repente, se ela não gosta da palavra grátis, não vai ter valido a pena usar. Últimas vagas, se ela não tem essa urgência, ou se ela já sabe que isso é um truque para vender mais, ela não tá nem aí, tá? Então, a gente tem, quando a gente vai criar a nossa comunicação, quando a gente vai criar qualquer tipo de texto, a gente não pode seguir ou se fixar nessas regras que algumas pessoas acham que existe na escrita para fazer uma copy que seja vendedora, porque ela não vai vender para as mesmas pessoas. Tá? Então vamos continuar aqui a nossa reflexão para a gente pensar aqui justamente nesses problemas de comunicação, tá? Pedi para a moça que trabalha aqui no departamento de compras para mandar fazer uma placa para minha sala, tecnologia. Mandei um e-mail para ela. Fulana, preciso de 2 placas, favor falar comigo. As placas chegaram. Tá? Esse exemplo não está dentro do nosso contexto do vender ou do marketing, mas ele exemplifica exatamente a comunicação assertiva. O que a gente está querendo dizer? Por que a gente não diz exatamente o que a gente está querendo dizer? Favor falar comigo? A gente não precisa disso, né? É a mesma coisa daquelas pessoas que querem, né? Preço por inbox. Quer mais informações? Fale comigo. Gente, não, tá? A gente já passou desse nível. E aí a gente tem que pensar que é a capacidade de se comunicar de formas tão diversas e complexas que nos distingue dos outros animais, e é considerado uma das principais características de uma inteligência avançada. Como eu não tenho a menor dúvida de que todo mundo aqui tem uma inteligência avançada, não tem por que a gente carregar problemas de comunicação, tá? E daí a gente vai pensar, né, ter sempre muito claro na nossa cabeça que a comunicação é uma característica humana e que você, eu, todo mundo, nós podemos e devemos continuar sempre desenvolvendo a nossa capacidade de comunicação. Se nós não quisermos ser substituídos por robôs, por exemplo, né? Ou por um bot por aí, tá? Por uma inteligência artificial que faz a comunicação, né? Que ensina, que dá aula. Todo ato de comunicação tem uma intenção, portanto, saiba qual é a sua, sempre, em todos os momentos, até num comentário que você deixa, até num like que você deixa, e principalmente em tudo que você escreve para as pessoas. A comunicação só será eficiente se a mensagem for entendida pelo receptor. Portanto, expresse-se com clareza. E tenha sempre em mente de que você quer que a pessoa entenda a sua intenção. Você tem um objetivo, lembra? Da comunicação. Então, a pessoa quer entender a sua comunicação, a sua intenção. E se a sua intenção é vender algo, seja claro que aquele post, aquele e-mail,
Aquele ato de comunicação é uma venda. Para isso, nós não precisamos fazer promoção, nem gritar, nem fazer nenhum tipo de anomalia. É simplesmente dizer que existe um curso, que existe um produto, existe um serviço e que ele está ali para venda e o preço dele, por exemplo, tá? E aí a pergunta, qual é a sua intenção no todo? É claro, todo ato de comunicação tem uma intenção, então para tudo nós teremos uma intenção. Mas qual é a sua intenção no geral? Como você quer que as pessoas percebam você? E daí nós vamos passar justamente para a segunda parte disso tudo, que é, nós não somos julgados pelas nossas intenções, nós somos julgados pelas nossas ações. E daí nós vamos lembrar, mais uma vez, que tudo comunica. E aí, tendo que nós somos julgados pelas nossas ações e que tudo comunica, também o nosso comportamento comunica. E daí algumas coisas aqui, é claro, que serão também, algumas são só, né, para o aperto de mão, é só quando a gente está presente, mas algumas coisas nós podemos ver muito bem, por exemplo, para usar nos nossos vídeos, nas fotos que nós compartilhamos, nos textos que nós criamos. Então, começando ali pelo contato visual, tá? Se eu estou gravando um vídeo olhando para baixo, tem o mesmo efeito de eu conversar com uma pessoa olhando para o chão. Se eu olhar muito para cima, também tem um efeito que não é o que eu quero. Nós precisamos, ao menos, tentar olhar no olho da pessoa que está lá do outro lado. E isso a gente faz olhando para aquele buraquinho lá da câmera. A gente não consegue fazer isso o tempo inteiro, mas a gente precisa, sim, tentar fazer isso cada vez que nós quisermos gerar um diálogo, né? Uma conexão com a outra pessoa, tá? Também a qualidade vocal é muito importante. Nós precisamos de entonação. Se nós falarmos um vídeo inteiro ou um curso inteiro sempre no mesmo tom, sem que a outra pessoa consiga nem imaginar quando é uma pergunta, quando é uma interrogação ou quando é quando é um ponto, quando é... Não, nós precisamos sim. Claro, ninguém precisa gesticular tanto quanto eu aqui, tá, gente? Ninguém precisa ser assim. E a gente não precisa, é claro, nós não precisamos ser artificiais na nossa fala. Nós temos que ser os mais naturais possível. É difícil? É um treino, não é de um dia para o outro. Mas nós precisamos pensar nisso tudo, tá? Pontualidade, tempo de resposta, bom, né? O tempo de resposta aqui é uma coisa que a gente vai poder, sim, aplicar muito facilmente também na era digital, também no nosso contexto, que é... A pessoa deixou um comentário, fez uma pergunta, quer saber alguma coisa sobre o nosso trabalho, sobre o nosso curso. Não interessa se é antes da venda ou depois da venda. Essa resposta tem que chegar o mais rápido possível. Não é que você vai passar o dia inteiro fazendo isso. Só que se você demorar uma semana para responder, o que você está dizendo para aquela pessoa é que ela não importa. Que você não tem a menor, que não interessa. Tá? Então pense nisso. Pense nisso. Qual é o tempo de resposta? Qual é o tempo de resposta que você espera de alguém? Aqui a comunicação verbal, daí vai mais para a comunicação, para a expressão escrita, mas também para o que nós vamos falar nos nossos vídeos, né? Para os roteiros dos nossos vídeos, por exemplo. Então, passa desde o vocabulário, nós vamos sim precisar sempre adequar o vocabulário ao público que nós temos, né? Nós não vamos falar com
experts em alguma área de atuação, como se a gente estivesse falando com criança pequena. E, ao mesmo tempo, nós não vamos falar com pessoas, né? Eu vou dar aqui o exemplo do meu público, tá? Muitas coisas eu ainda não posso falar com as pessoas. Eu ainda tenho que cuidar do que eu vou falar. Isso por quê? Porque eu tenho um vocabulário técnico que não é o mesmo, que não é o mesmo de todas as pessoas. Não somente na parte de tecnologia, mas também em toda a parte de negócios e em toda a parte de ensino. Porque eu tenho uma formação diferente, que não é tão diferente de algumas outras pessoas. E aí eu preciso, sim, pensar que ao mesmo tempo em que eu tenho que falar no mesmo nível de alguém que tem a mesma formação que eu também tenho que ter um vocabulário acessível para quem tem uma formação diferente. Não é que a pessoa tem menos formação ou é menos inteligente. Não, ela tem uma formação diferente, ela não tem obrigação de saber as mesmas coisas que eu. É isso, tá? Aí depois aqui tem os dois, né, os excessos aqui, os imperativos, né? Uma pessoa que fala ou que escreve muito no imperativo mostra agressividade, aquela dominância, né? Eu sei tudo e ninguém mais sabe. É aquela pessoa que está sempre dando ordens, né? Faça isso para ter aquilo. Então, até onde a gente precisa disso? Claro que não é para não usar, é só para não exagerar, tá? A mesma coisa os diminutivos, que demonstram insegurança. Então, eu tenho um cursinho, eu tenho um livrinho, eu tenho, né? É bonitinho, é engraçadinho. Claro, eu sei que no Brasil, principalmente, a gente tem, né, essa tendência a usar os diminutivos com carinho, principalmente quando a gente está conversando com as pessoas, né? Mas nós precisamos cuidar disso também até onde nós podemos usar, tá? Também duas coisas que podem atrapalhar esse processo é o excesso de informações, tanto quanto a falta de informação e de contexto. Então, mesmo quando nós estamos escrevendo um e-mail de vendas para o nosso curso, nós não podemos faltar nas informações, mas também não precisamos exagerar. Também quando nós vamos criar a nossa página de vendas. Eu não sei se vocês já notaram, mas existem algumas páginas que criam justamente, né, as páginas, assim, como manda o figurino da página perfeita, da copy perfeita, que a gente praticamente não consegue comprar aquilo. A gente tem que ficar horas na página para conseguir chegar ao preço, para conseguir ter uma informação que seja realmente relevante. O que a gente vai realmente aprender? Quais são as condições? Qual é o preço? Porque antes está toda uma comunicação que é para enrolar a pessoa, né? Não é para comunicar, é para enrolar, tá? Então a gente evita esse tipo de coisa. Até porque as pessoas têm cada vez menos tempo e menos capacidade de atenção, lembra? Então, pensa nisso tudo. E daí a gente vai aqui para as 3 palavrinhas aqui, na verdade, são, para mim, as palavras-chave de uma comunicação assertiva, que é a clareza, empatia e a linguagem apropriada, tá? Então, a clareza na intenção da mensagem. O que você quer comunicar? Qual é o conteúdo que você quer passar ali? Não interessa se você está explicando alguma coisa, se você está introduzindo uma nova informação, se é um e-mail, se é um post de vendas, mas o que você vai comunicar exatamente? Tenha claro isso para você, porque a partir daí você vai poder construir o seu texto. E daí você vai também decidir como você quer passar essa mensagem. E daí a gente vai aqui, esse como, né? Como nós queremos passar essa mensagem, vai poder
ser de diferentes maneiras, ainda mais agora nas redes sociais. Pode ser através de um vídeo engraçado no Reels, pode ser com um texto mais elaborado, pode ser com uma mensagem, né, com uma imagem ali que chame a atenção das pessoas, pode ser com um meme. Existem diferentes maneiras de fazer isso. E nós podemos utilizar todas, mas nós precisamos escolher uma para cada momento, tá? Depois, a empatia e respeito pelo interlocutor. Quais informações essa pessoa realmente precisa e quer ou não receber? Como e quando? Tá? E isso vale para desde do e-mail que a gente está criando, o post que nós estamos criando, o que essa pessoa realmente precisa saber? Será que ela precisa, em um vídeo de vendas, antes de saber o que ela vai aprender realmente, será que ela precisa escutar lá 50 depoimentos de pessoas quase chorando que a gente sabe que são montados? Ninguém precisa disso. Tá? Então, isso também é respeito pelas pessoas, pelo tempo das pessoas. É claro que nós podemos incluir os depoimentos, nós podemos incluir isso tudo. Mas não precisa ser ao ponto de tirar a paciência da outra pessoa, de perder o foco da nossa comunicação, tá? E aí, o quando e como é também, gente, pensar que não, a gente não vai enviar essa mensagem um por um para as pessoas pelo WhatsApp. A gente não vai mandar mensagem de áudio para as pessoas. A gente não vai mandar pelo direct tudo que a gente escreve. Porque isso também é falta de respeito e é falta de empatia. Porque a outra pessoa, se ela quisesse, ela ia lá e ela buscava, tá? Então, são coisas que a gente tem que pensar, porque é assim que a gente vai ser lembrado também. A adequação da linguagem, então, qual é o vocabulário adequado para a mensagem em questão? Se é mais técnico, se é mais formal, se é mais informal, com quem eu estou falando, em que momento eu estou falando, tá? E daí nós vamos ver aqui, se nós voltarmos, né? Eu fiz aqui realmente uma foto da apresentação da Ana na semana passada. Se nós voltarmos aqui para os princípios do Slow Marketing, que ela explicou para a gente na semana passada, eles estão muito ligados a tudo que nós falamos até agora. Mas nós vamos poder, sim, ver tudo isso na nossa comunicação, né? O nosso propósito, e aí, lá, o propósito que nós falamos, o que nós queremos comunicar. Qual é o nosso propósito com aquilo, o nosso objetivo? A mensagem positiva, em que nós seremos ali a esperança realista, eu coloquei aqui, né? Para não ser nem aquela positividade tóxica que as pessoas já identificaram, e a gente já sabe que faz tanto mal quanto um pessimista de plantão, aquela pessoa, né, que está sempre puxando ali as coisas ruins, e nós vamos procurar não usar na nossa comunicação uma mensagem que seja negativa no sentido de desvalorizar a outra pessoa, a profissão dela, a situação dela, porque a gente não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. A gente não pode se aproveitar de uma situação, de um momento de uma pessoa, seja de insatisfação pessoal, de insatisfação profissional, do que quer que seja de saúde, a gente não pode se aproveitar disso para vender. Isso não pode ser, isso não é assertivo. Gente, isso é manipulativo, é ser manipulativo, tá? A simplicidade aí vai passar pela nossa linguagem, né? Usar a linguagem adequada, como a gente já viu, e para a situação de comunicação com frases simples e objetivas. Então, se a gente não nasceu se a gente não é a nova encarnação do Rui Barbosa, a gente deixa
algumas coisas. A gente não precisa criar aquelas frases que não terminam, né? Ou se a gente não, né, Rui Barbosa ou Proust, na verdade é mais pro Proust, que não fazia ponto. Gente, o Proust podia fazer isso. Nós não podemos. Pessoas normais como nós não podem. A gente tem que usar o ponto, entende? E se a gente não está seguro de que aquela frase está compreensível, a gente vai lá e muda para aquela estruturinha bem normal que a gente conhece, que é sujeito, verbo, predicado. Pronto. Tá? É assim. Honestidade, né? E daí a gente vai para o fato de que nós estamos ali, sim, falando com as pessoas, nós estamos influenciando as pessoas em tudo, nos nossos cursos, nos nossos posts. Então, a gente só vai falar, a gente só vai divulgar, a gente só vai elogiar, a gente só vai compartilhar o que nós mesmos gostaríamos de receber, o que nós mesmos compraríamos, o que nós mesmos gostaríamos de ter como curso, tá? A colaboração, e aqui nós vamos passar um pouco, né, na nossa situação de colaboração. Então, sempre que a gente puder, a gente vai envolver o nosso público no processo de criação de conteúdo. E quando eu digo envolver o nosso público, é sim, tentar o diálogo, chamar as pessoas para o diálogo e dialogar com elas. Então, nós chamamos as pessoas para o diálogo, mas nós precisamos responder, nós precisamos continuar. Não é chamar e não dar um feedback, nós precisamos sim. E algumas dessas partes desses diálogos poderão continuar se transformando em conteúdos para melhorar a nossa comunicação, tá? O mínimo de mídia, e aqui eu queria que a gente tocasse no fato da eficiência, né? Lembra que a gente falou lá que o tempo de resposta também faz parte da comunicação não verbal. Então, aqui, nesse mínimo de mídia, eu queria que a gente pensasse nessa eficiência do canal de comunicação que a gente está usando. Então, a gente não precisa ter muitos canais, mas nós precisamos ser eficientes naqueles que nós disponibilizamos para os nossos alunos, para os nossos clientes, para os nossos futuros clientes e futuros alunos, tá? Então, não precisa de tudo, precisa ser eficiente. Se a gente só atende as pessoas por e-mail e pelo WhatsApp, então a gente é preciso naquilo. E o tempo de resposta é o mínimo possível, tá? O respeito ao tempo, à vida privada, às angústias das outras pessoas, também à imagem das pessoas, também ao que ela está passando naquele momento, às confissões que a gente recebe, porque a gente recebe em todo momento. Então, a gente pode trabalhar com isso, sim. A gente pode também criar conteúdo a partir disso, a gente pode mostrar para as pessoas, mas a gente vai respeitar a pessoa, a integridade da pessoa, tá? E inteligente, não subestime nem superestime a inteligência das pessoas. A gente não pode subestimar a inteligência das pessoas achando que elas não vão, que elas não sabem, que elas não vão entender, ou que a gente pode contar uma história da carochinha para elas que elas vão né, aceitar, engolir. E a gente também não pode superestimar essa inteligência. Porque, mais uma vez, as pessoas têm inteligências diferentes e elas também têm formação diferente da nossa. Então, a gente vai tentar, sim, adequar toda a nossa comunicação para o grande público. E nós vamos, sempre que nós usarmos, por exemplo, algum termo que seja muito específico, não é que nós não vamos usar, é que nós vamos explicar para quem não sabe. Tá? Não é que a gente vai falar igual criança pequena, mas vamos pensar que nem todo mundo vai conhecer o mesmo termo, tá? E não vamos aí, né, subestimar as pessoas, é realmente quando a gente quer, né, trazer aí, né, fazer de conta, por exemplo, que não está vendendo, né?
Eu recebi uma mensagem não faz muito tempo de uma pessoa que queria me vender queria me vender uma mentoria, ou sei lá o quê, de um grandão aí, gente, do marketing digital. Ele já está contratando pessoas para fazer telemarketing via direct no Instagram. Vejo que loucura as pessoas estão. E o papo da pessoa para mim foi que eles estavam procurando pessoas com o meu perfil para colaborar. Isso é subestimar a inteligência da outra pessoa, não é? Se o que ela está querendo é me vender. E por que ela não me diz exatamente? Porque poderia ter me interessado, sim. Mas não com esse papo. Entende? Então a gente não precisa, a gente pode ser, né? Ser simples, ser positivo, mostrar o nosso propósito e ser objetivo, honesto com as pessoas. Porque daí a gente não está subestimando ninguém, tá? Perfeito, continuando aqui, para fechar com esse AIDA que eu tanto gosto, né? E que eu sempre falo para vocês. Se nós respeitarmos esse esqueminha, nós podemos, dentro desse esquema, sempre encontrar o nosso modo de escrever, de falar, de comunicar, respeitando algumas regras muito legais do marketing, respeitando algumas regras muito interessantes da comunicação e podemos ser honestos com as pessoas, tá? Então, se nós, né, para quem não lembra aí, nós vamos sempre partir da atenção, para que a gente possa chamar a atenção das pessoas, que será, né, visível no título do nosso e-mail, por exemplo, quando a gente está enviando um e-mail, porque é a partir daquele título que a pessoa vai decidir se ela vai abrir ou não. Nas redes sociais, é a imagem, é o card que a gente usa, tá? E assim por diante, né? No nosso vídeo, por exemplo, é aquela conexão que a gente faz com a pessoa já logo no início, onde a gente vai fazer já a promessa do que ela vai aprender naquele vídeo, do que ela vai conquistar naquele vídeo, do que a gente vai entregar. Pode ser uma pergunta, que pode ser já a afirmação do que ela vai aprender, tá bom? É isso. São esses segundos que a gente vai fazer com que a pessoa fique com a gente ou que ela passe adiante, tá? Que ela abra o nosso e-mail ou não. E quando a gente tem a intenção a gente tem a atenção dela, a gente vai gerar um interesse nela. E esse interesse não é que a gente vai, né? Que a gente vai enrolar a pessoa. A gente vai poder utilizar essa parte do interesse de diferentes maneiras. A gente pode, mais uma vez, fazer uma pergunta para ver se é isso que a pessoa quer. A gente vai poder fazer uma introdução sobre o assunto. A gente pode trazer aí, já falando sobre alguma vantagem, a gente pode começar pelo porquê, pelo como. Fazer uma explicação. E daí a gente vai criar o desejo nessa pessoa de ter o que a gente tem para oferecer. E aí, a partir disso, a gente vai dizer para ela o que ela tem que fazer. Por isso é tão importante a gente ter em cada momento um objetivo, a gente ter um propósito. Então, se o nosso propósito é vender, a nossa chamada para ação será a chamada para venda. Se a nossa intenção é um diálogo, é chamar para o diálogo, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos chamar a pessoa para o diálogo. Então, a gente sempre precisa saber do que a gente quer para que a gente possa, então, também, no final, fazer a chamada correta. Senão, a gente não consegue fazer, tá? E tudo isso nós podemos fazer respeitando todos esses fundamentos aqui do marketing, e nós podemos lembrar sempre dessas 3 palavras-chave, da clareza, da empatia e da adequação da linguagem. Se nós pensarmos nisso,
nós vamos sempre conseguir uma comunicação eficiente. E mais do que isso, nós temos também que lembrar da resposta do nosso interlocutor, tá? Qual é a resposta dele? Ele consegue responder ou ele ignora as nossas mensagens? Será que está faltando alguma coisa? E a gente pode ver isso muito bem, gente. Por exemplo, quando a gente cria uma página de vendas, quando a gente cria a página de inscrição do nosso curso. Existem muitos aspectos aí que nós podemos pensar. Tem se está vendendo ou não está vendendo, se não está vendendo é porque a nossa comunicação não está boa. Tem alguma coisa errada ali. E nós precisamos entender onde está. Será que tem muita informação? Será que tem pouca informação? Será que eu estou sendo realmente objetiva? Não é a copy, não é se eu estou usando gatilho. Eu estou sendo objetiva na minha comunicação? A pessoa está entendendo o que ela vai receber? Qual é o interesse para ela em receber isso? Que esse curso é para ela? Ou que não é, né? Mas tá tudo bem, tá? E daí uma dica bem importante que muitas vezes algumas pessoas, e isso acontece bastante comigo, eu vivo tentando, né, melhorar aí a minha comunicação no todo. Eu acho que isso é um processo, ninguém é perfeito na sua comunicação e nós temos sempre que continuar atentos ao que está acontecendo para que a gente possa melhorar. Mas eu vejo isso com muita clareza, por exemplo, nas páginas que eu crio, nas páginas de venda ou nas páginas de inscrição que eu crio. Quando as pessoas têm uma pergunta, é porque não está eficiente. E daí, se uma pessoa me pergunta alguma coisa, eu tenho que ter, como empreendedora, eu tenho que ter a capacidade de entender que aquilo ali é um problema na minha comunicação e que eu tenho, sim, que fazer o máximo para que aquela página comunique tudo o que precisa ser comunicado, da maneira que precisa ser comunicada, para que ninguém precise me perguntar. Tá? Então, a gente percebe esse problema, a gente percebe os problemas de comunicação e a gente corrige, tá? Não tem um jeito só de fazer, tem muitos e nós vamos desenvolver isso tudo a partir justamente desse diálogo com o nosso público, que tanto são os nossos alunos, e daí a gente pode ver isso nos nossos cursos também. Quanto mais perguntas tiverem nos nossos cursos, é problema do nosso curso, não é problema do aluno. Somos nós que não criamos o conteúdo que precisava ter sido criado, ou da maneira que precisava ter sido criado. E aí, o que a gente faz? A gente corrige isso tudo. A gente melhora, porque, mais uma vez, é um processo. E a gente não consegue ver tudo, porque, mais uma vez, a pessoa que recebe a nossa mensagem, ela vai receber com a carga dela, ou com a falta, ou com a falta de carga, com a falta de contexto, né? E se ela responde, já é uma coisa muito legal, é uma oportunidade para a gente, de a gente melhorar, tá? Gostou do que aprendeu nessa aula? Então visite digitalsemmistérios.com e aprenda muito mais.